uma cena onde você tem figuras, atrizes como Helena Inês, conscientes ou, enfim, com uma certa noção do que estava acontecendo, e pessoas que moram naquela vila, naquela cidade, naquele lugar, né, que tem uma intimidade com aquela casa, com aquele quintal. Um Luiz Gonzaga tocando uma sanfona e a câmera ali no meio. A câmera meio que tentando encontrar um lugar, tentando encontrar um sentido, tentando conduzir um sentido. Numa dessas cenas, isso fica mais evidente, e a gente percebe a falta de graça de algumas pessoas, a falta de ritmo de uma palma que precisa ser batida na hora certa. E o cinema moderno ele acaba se alimentando dessas falhas. O cinema moderno ele carrega o cinema para um lugar onde a linguagem já começa a gaguejar. E isso é material para ele. Ele olha para isso com sensibilidade, ele trabalha isso. Somente agora que eu vejo que são 13 anos de fome. Está tudo de trás para diante. Isso me diz
inexequível. Nunca mais haverá alguém como Aranha. Sim, eu tinha que dar aquele golpe. Era a única saída de leão final náufrago. Prepara a fome e a rotação universal. Essa é a nossa história. De uma aranha que se destrói em silêncio. Planetazinho vagabundo. Maravilhoso. Se acende um pouquinho a luz, talvez eu distraia só. Eu não estou conseguindo ver ninguém. Acho que para quem está atrás aí, tá de boa? Tá legal? É? Tava bom o escurinho aí? Tava melhor? Tava melhor ou pior? Então apaga, por favor. A força inaugural do cinema não descansa. É uma chama que nunca se apaga, vez ou outra alguém surge para dar-lhe passagem. As noções de origem nos interessam aqui apenas como algo que deve ser provocado. O inaugural não funda origens, e sim cortes, disparos, liberação de sentidos. O cinema moderno, que acabamos de visitar através do pulso feminino de Helena Inês, opera um corte no cinema clássico. Os longos planos, sequência, e o fôlego de Sganzerla são cortes sensíveis à linguagem, à matéria e ao contexto naquele momento. A força que conduz as imagens da Idade Clássica tem outras mãos. Durante esse curto momento da história do cinema, cerca de 30 anos, existe um desejo de ver através, por trás. Enquanto a imagem do cinema moderno assume sua planeza, o cinema clássico tem a profundidade como um dos seus engodos. O cinema clássico, ele acreditava na construção de espaço-tempo conjunto. O que é espaço-tempo conjunto? Se a gente está aqui e a gente sai pela porta, a gente vai para outro lugar. Existe um espaço conjunto. A gente tem a sala, a gente tem o prédio da PUC, a gente tem a PUC. E ele acreditava nessa ingenuidade que, de fato, existia no público. Isso está tão distante da gente, esse cinema, que a gente, como diz o Sérgio Danet, a gente ama esse cinema por ele estar tão distante. Por que ele está tão distante? Porque acontece algumas coisas quando ele está na flor da idade. Uma delas é o nazismo. Né? No nazismo, a gente tem a imagem sendo usada para matar pessoas. E depois do nazismo, depois da Segunda Guerra Mundial, uma inocência é deixada. E o cinema não consegue mais sustentar essa imagem da profundidade, né? Do cenário. Tem sempre algo por trás. Já repararam a diferença entre um bêbado do cinema clássico e do cinema moderno? O bêbado do cinema clássico, ele precisa vir lá de trás, andando, cambaleando pela rua. O bêbado do cinema clássico, ele está parado. A gente vê a respiração do bêbado e o olho, às vezes, perde um pouco o foco. Essa planura, essa planeza do cinema moderno é um corte. Não existe aí uma origem. É um corte do que estava sendo experimentado. E no cinema, esses cortes estão sempre acontecendo. Hoje a gente experimenta uma terceira idade, talvez, em que a publicidade, a internet e a televisão passa a construir um outro tipo de imagem, que a gente vai tentar falar disso também. No cinema clássico, marcar o significado das coisas é mais importante do que deixá-las falar por si próprias. A novela brasileira parece que ainda está lá atrás, né? Porque assim, é incrível como que é raso, né, a construção dos personagens da novela brasileira. Assim, eu acho que isso tem mudado um pouco, mas é impressionante, porque assim, é tão superficial a construção dos personagens que não tem subtexto, assim, não tem tempo. O ator ele não pode sentir alguma coisa, ele precisa falar o que ele está sentindo.
Então é muito comum na novela o cara falar que está com dor de barriga, dor de cabeça, triste e tal. Ele tem que falar. Você tem que perceber que ele está sentindo alguma coisa. Não dá tempo dele sentir, né? Um dos mestres do cinema moderno, para muitas pessoas, é Robert Bresson, diretor francês. Um cara que surge no fim do moderno, no fim do clássico, produz pérolas como Pickpocket. E o Bresson ele chamava o ator de modelo. Então você já percebe aí um diretor que olha para o corpo do ator e quer desse corpo algo que vem dele, não simplesmente algo que ele impõe a esse ator. Então, assim, esse corpo ele tem um peso, ele tem um volume, ele é uma nota musical. E o diretor precisa compor uma orquestra, ele precisa saber colocar esse corpo no lugar certo. O Bresson, a sua obra-prima é o Pickpocket, considerado por muitos, inclusive pelos críticos franceses que estavam ali naquele momento, olhando isso muito de perto. No Pickpocket você tem uma cena maravilhosa que com certeza alguém aqui já conhece, ou já viu, que ele filma o momento que Pickpocket é o batedor de carteiras, né? Ele filma um balé dessas mãos roubando carteiras. É maravilhoso, assim. Isso, quando a gente se dedica a olhar para a história do cinema mundial, tem ali uma fagulha de algo novo que ninguém nunca tinha feito com tanta sensibilidade.